o que eu não preciso estudar para as provas de medicina da VUNESP? Tá aí uma pergunta muito importante, muito relevante para vocês. É muito comum eu ouvir dos alunos, na verdade, outra pergunta. Débora, o que eu tenho que estudar? Tal matéria cai na faculdade tal? Quais são as provas que eu tenho que fazer? Existe uma série de dúvidas com relação ao que priorizar para cada faculdade. Mas nesse vídeo aqui, eu vim falar para você o que você não precisa estudar, beleza? Ou você só precisa estudar se você for prestar vestibulares específicos, ok? Débora, nesse vídeo vai ter todos os tópicos que eu não preciso? Não, terão alguns, né, gente? Que você não precisa se preocupar, que muitos alunos têm dúvidas se faz, se não faz. Então aqui a ideia é mostrar para vocês alguns tópicos que você não precisa gastar tempo e energia, beleza? Senão você vai gastar muito tempo estudando isso, desnecessariamente, e nas provas de medicina da VUNESP não são cobrados. Tudo bem? Vamos lá, se você está aqui pela primeira vez, eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou uma especialista nas provas de medicina da VUNESP, e se você está aqui, eu imagino que você seja um candidato, uma candidata à medicina e quer passar este ano, beleza? Então, antes de a gente começar a falar sobre os tópicos que você não precisa estudar, eu já vou te pedir para curtir o vídeo, né, gente? Curte o vídeo, você me ajuda, ajuda o canal, incentiva eu vir aqui gravar outros conteúdos para você, para te ajudar na sua aprovação. Tudo bem? Vamos lá, Débora. Olha só. O que é importante você entender? É importante você entender como funciona as provas de medicina da VUNESP. A VUNESP, ela faz diversos vestibulares, tá? Mais de 20 vestibulares. Tanto no meio do ano, quanto no final do ano. Então, 2 vezes por ano, a VUNESP está preparando vestibulares aí, certo? O que é importante? Dentro da prova, a gente consegue selecionar qual é o tipo, qual é o perfil dos alunos que a gente quer para cada faculdade. Então a faculdade ela passa em um perfil de candidatos e dentro daquele perfil se prepara provas para tentar selecionar o mais próximo possível daquele perfil que é escolhido pela universidade, pela faculdade em si. Tudo bem? E aí, gente, se você parar para dar uma olhada nos editais, você vai ter uma grande surpresa. Qual que é a surpresa, Débora? Que se você comparar o edital de quase todas as faculdades da VUNESP, tem Unifesp, FAMEMA, sei lá, se pegar aí, vou pegar aí 4, 5, 10 editais, tirando algumas muito específicas como a UEA, enfim. Mas se você pegar alguns editais, né, a maioria deles aqui de São Paulo, você vai perceber que o cronograma é igual. Então, quando tem conteúdo programático, né, do que você tem que estudar para ser aprovado na Unesp, na FAMERP, na FAMEMA, na Unifesp, são iguais os cronogramas. Então, peraí. São iguais, mas quando eu vou prestar o vestibular, quando eu vou fazer um simulado, quando eu vou fazer uma prova anterior, a prova não é igual. Como funciona isso? Olha só, primeira coisa é que as provas têm níveis de dificuldades diferentes. Então, a VUNESP ela separa provas por níveis. Eu tenho nível 1, eu tenho nível 2 e tenho nível 3. E dentro desses níveis tem conteúdos característicos específicos de cada faculdade. Então tem conteúdo que só cai na faculdade X, Y e Z. E tem conteúdos que são recorrentes aí para a maioria das faculdades, porém com as suas alterações e suas características de acordo com o perfil da faculdade escolhida. Tudo bem? Faz sentido? Então, Débora, por que o conteúdo está no edital se eu não preciso estudar aquele conteúdo? Olha só, se você parar para analisar o edital de várias faculdades, inclusive, acho que se não me engano de todas, né? Eles sempre vão falar que respeita aí o currículo do ensino médio. Então, o conteúdo que está no edital é o conteúdo completo do ensino médio, do primeiro, segundo e terceiro ano. Então, se você pegar todo o conteúdo programático, primeiro, segundo e terceiro ano, você vai perceber que ele se encaixa naquele edital, certo? Em outras palavras, estude tudo, né? E é o que muita gente faz. Muita gente pega o edital e vai lá fazendo tópico por tópico. Qual é o problema disso? O tempo. O tempo que a gente vai levar para se preparar, para aprender tudo que a gente tem que aprender, para treinar exercícios e para se preparar de uma forma eficiente e conseguir aprovação esse ano. Então, para te ajudar, eu vou te dar algumas dicas aqui, alguns tópicos que se você se deparar com isso, você não precisa se preocupar em estudar, porque nas provas de medicina da VUNESP isso não é cobrado. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, vou dar alguns tópicos de matemática, alguns de química, física, e se você tiver alguma dúvida
Quiser me perguntar alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? À medida do possível eu respondo, gente, eu respondo, tudo bem? Fiz até uma colinha aqui, ó, para saber o que falar para vocês. Claro que toda essa lista aqui tá aqui, eu vou falar alguns tópicos e aí vou colocar algumas observações importantes, ok? Tem conteúdo que não cai em uma prova, mas cai em outra, então é bom você ficar bem atento a essa informação. Vamos lá, balanceamento por óxido-redução. Gente, balanceamento por óxido-redução não cai nas provas de medicina da VUNESP. Débora, mas eu fiz uma questão de balanceamento de 2000, sei lá, 2010, 2012. Gente, estou falando de provas atuais. Existe uma prova ou outra que pode acontecer de cair? Muito específica, é muito raro. Então, fazer balanceamento por óxido-redução não é um tema da VUNESP, não é uma característica da VUNESP. Débora, então não tem que saber balanceamento? Tem sim, balanceamento por tentativas. Inclusive, uma dica que eu vou dar aqui de ouro para você, independente se a faculdade, no enunciado pediu ou não para você fazer balanceamento da reação, sempre faça balanceamento nas questões dissertativas. Por quê? Porque se a sua reação não estiver balanceada, você perde ponto com isso, beleza? Então fazer o balanceamento não é opcional, mas o balanceamento que é cobrado na VUNESP é o balanceamento por tentativas e não por óxido-redução. Em outras palavras, muito mais fácil para nós, né? Basta eu saber o que tem de um lado, faço do outro. Tem algumas dicas, vou dar uma dica aqui, ó. Faça o balanceamento sempre quando você for fazer balanceamento. O oxigênio é o último elemento a ser balanceado e o hidrogênio é o penúltimo elemento a ser balanceado. Ok? Dúvidas com relação a isso? Então, balanceamento por óxido-redução não é uma prioridade para a VUNESP. Beleza? Outro tema importante aqui, agora esse tema não posso falar para você que não cai em nenhuma faculdade, não cai em algumas faculdades e outras pode cair sim. Triângulo de Pascal, isso não cai? Em algumas faculdades específicas, sim, triângulo de Pascal cai. Débora, então como que eu vou saber? Olha só, gente, triângulo de Pascal não é uma característica de faculdades nível 1, beleza? Mas é uma característica de faculdades níveis 2. Então, se você vai fazer FAMERP, UNESP, se você vai fazer... Santa Casa não é tão provável, mas é um nível 2, então é uma possibilidade. Se você for fazer provas níveis 2, é bacana você ter uma ideia de como faz, beleza? Mas, se você for fazer uma prova nível 1, isso não é uma coisa tão importante para você. Então, você tem que saber o seguinte, eu preciso ou não preciso? Depende qual é o vestibular que você vai prestar e quais são as faculdades. Débora, triângulo de Pascal cai em todas as provas níveis 2? Não, mas é importante você saber que se você for fazer nível 2, é bacana você dar uma olhada nisso. Tudo bem? Outro tema importante, vamos lá. Propriedades coligativas, a parte de cálculo. Gente, propriedades coligativas em química é importante? É importante. A parte teórica, Débora, isso cai nas provas da VUNESP? É raro também, é característica de algumas faculdades, algumas sim, outras não, tem algumas características muito específicas sobre propriedades coligativas, mas a parte de cálculo não é um conteúdo para que você se preocupe. Beleza? É claro, você saber todo o conceito, o que acontece, as propriedades, a parte teórica, beleza? Mas não precisa se preocupar em decorar as fórmulas. E isso também é específico de algumas faculdades. Então você tem que saber aí, peraí, eu preciso ou não preciso? Mas fica a dica, não se preocupe com os cálculos. Beleza? Outro tema importante para vocês aqui, que é ensinado na escola, nos cursinhos, cobram-se em alguns vestibulares, tá? Então algumas questões em alguns vestibulares específicos isso existe, mas não é uma característica da VUNESP. Física moderna. Ó, dei uma boa notícia para um monte de gente aí, né, que a gente não gosta tanto de física moderna, mas física moderna não é o auge aí, não é o foco das provas de medicina da VUNESP, beleza? A VUNESP tem outra característica para física. Débora, então tá me falando que não vai cair física moderna em nenhuma das provas? É aquilo que eu acabei de falar para você. É importante você saber qual é a prova que você vai fazer, quais são as características, quais são o pré-requisito, quais são os pré-requisitos para entrar naquela faculdade. Tem coisas muito específicas. Mas, se você, Débora, eu não tenho tempo para estudar, tem trocentas outras coisas. Tem elétrica, tem óptica, tem dinâmica, cinemática. Com certeza são conteúdos que você vai ver na sua prova. Então, eu não gastaria tempo e energia em física moderna. Beleza?
Então, ó, vamos revisar aqui quais são os tópicos que você não precisa se preocupar. Balanceamento por oxirredução, beleza? Não é uma característica nossa. Cálculo de propriedades coligativas é tranquilo. A parte de física, olha só, física moderna, não precisa se preocupar. E matemática, triângulo de Pascal, só para algumas faculdades níveis 2. Ó, já eliminei da sua lista aí uma série de exercícios, um tempo absurdo de estudos, beleza? Por quê? São questões que os alunos geralmente estudam, fazem bastante coisa, entendem pouco, porque são questões mais trabalhosas para fazer. Então, esses tópicos você não precisa se preocupar, porque isso não é recorrente. A única coisa que você precisa dar uma atenção especial é triângulo de Pascal, se o seu objetivo for uma prova nível 2. Se não, guarda esses tópicos aí. Quando alguém comentar, tem exercício, tem isso, pula. Beleza? Tem simulado, meu foco é VUNESP e tem um simulado com física moderna. Tem que me preocupar se eu não conseguir acertar? Para a VUNESP não, para outras faculdades eu acredito que sim, mas para a VUNESP não. Beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha curtido. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, se você quer sugerir algum tema, Débora, fala sobre tal assunto, sobre tal situação, aqui é o momento, gente. Deixa um comentário que sempre, à medida do possível, eu estou aqui para gravar para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.